O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. O que eu quero compartilhar com você hoje está em Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29. Colossenses 1, 24, 29. Esse texto particularmente é um texto que me confronta muito pessoalmente sobre a questão da minha motivação, do modo como eu me relaciono com Cristo, com a sua igreja e com a minha própria vida e com a mensagem do Evangelho. Então abre comigo, por favor, em Colossenses capítulo 1, verso 24 ao verso 29. Nós vamos ler esse texto e meditar sobre o tema a supremacia de Cristo guia o ministério de Paulo e como que isso aplica à nossa vida. O texto da palavra de Deus diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, ela foi aberta, ela foi lida, e nós sabemos que ela mesma testifica de si, dizendo que é uma espada de dois gumes que penetra ao mais profundo do nosso ser. E também esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela produz frutos no nosso coração, Senhor. E nós pedimos nessa noite que o Senhor possa nos fazer compreender e entender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, não somente na condição de bons ouvintes da palavra, mas, acima de tudo, praticantes daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nos anime, venha divertir, consolar, confrontar, exortar naquilo que nós precisamos nessa noite, Senhor. Sabendo que o propósito de tudo isso é que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus e que por meio da pregação da palavra, da ação do Espírito Santo do Senhor em nós, possamos crescer em amor e graça e em santificação. Obrigado mais uma vez pela sua palavra, Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que Paulo escreve, primeiro, por que Paulo escreve aos Colossenses, né? Paulo escreve para combater algumas heresias daquela época. Ainda não existia, né, na sua formatação completa o gnosticismo, mas tinha algumas coisas envolvidas com gnosticismo, judaísmo e outras questões que aquela igreja estava enfrentando com relação à pregação do evangelho e a viver a sua fé. O homem responsável por aquela igreja, chamado Epáfras, ele tinha encontrado Paulo em determinado momento. Paulo nunca tinha visto o rosto desses irmãos, né? No capítulo 2 de Colossenses, Paulo fala que ele nunca os via visto face a face. E esse irmão chamado Epáfras, ele vai até Roma, onde Paulo está preso, para poder relatar para o apóstolo Paulo sobre a condição desta igreja, o modo que eles estavam vivendo, o modo que eles estavam tendo enfrentamento com relação à teologia e também às heresias que eles estavam enfrentando. E era muito sutil, porque na verdade, eles não estavam retirando Cristo da centralidade, ou pelo menos não estavam retirando Cristo da pregação, mas eles estavam inserindo outras coisas que fossem tão importantes quanto o próprio Cristo. Então, com a sutileza dessa heresia de dizer, não, continuemos a pregar Cristo,
Mas Cristo não é suficiente, nós precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais uma prática, Cristo e algo palpável. Então Epáfras, ele vai até Paulo, relata esse problema, e Paulo escreve a carta aos Colossenses, direcionando o coração desses irmãos, mostrando para esses irmãos que eles deveriam ter Cristo como centralidade da sua vida. E nesse texto que nós lemos aqui, Paulo faz isso, dando exemplo prático a esses irmãos. E qual é o exemplo que Paulo dá? Ele descreve a centralidade de Cristo no seu serviço, no seu ministério, no modo que ele servia a Deus. Por isso que ele fala aqui a respeito da obra que ele havia recebido. Então Paulo mostra para a gente, e Paulo escreve sobre a sua motivação em servir a igreja local, em dar a sua vida pelos irmãos e glorificar a Cristo, ao mesmo tempo exaltando a pessoa de Cristo como o mais importante, tanto no ministério, na palavra, na pregação do evangelho, quanto também no modo que ele se enxergava diante daquela situação. Paulo vai falar para a gente agora qual é a razão da sua vida, de como ele é envolvido e é motivado pela causa da pregação da palavra, do evangelho, do serviço à igreja local, porque ele tem Cristo como supremo, ou a supremacia de Cristo como guia do seu ministério e do modo do serviço. Paulo usa aqui no texto, se você lê o texto com mais atenção, você vai perceber que Paulo usa sempre a primeira pessoa, né? Ele fala, eu fui chamado, eu sou. Então, a ideia de Paulo aqui não é se colocar como a parte central, de dizer, não, olhem para mim, olha o que eu estou fazendo. Mas Paulo está mostrando para a gente que existem chamados específicos que é singular a ele, que é específico a ele, mas apesar disso, Paulo também mostra para a gente que existem coisas gerais que ele nos ensina nesse texto, que impactam o modo como nós olhamos a igreja de Cristo e como nós servimos as pessoas, no sentido de dar a nossa vida e também ver como Cristo impacta o nosso coração. Paulo mostra que ele é um ministro, um servo de algo maior do que ele. Olha o versículo 23, ele diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Então Paulo tinha uma consciência plena e intensa de que o serviço que ele prestava a Deus era maior do que ele. Não era a centralidade em si, mas ele servia a Deus com o foco da glória do próprio Cristo Jesus. Então ele mostra para a gente que o que guia o seu coração enquanto ele trabalha na expansão do evangelho é saber que ele é um servo de Jesus Cristo, que ele é alguém chamado pelo Senhor, que ele não constitui o seu próprio ministério, mas que ele recebe da parte de Deus, por causa de Cristo, o privilégio de servir e de se doar pela igreja. Paulo vai mostrar como ele é um fiel ministro e como ele prega o evangelho, sendo motivado pela supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo faz uma coisa aqui muito bonita no texto. Se você leu e não percebeu, eu quero te mostrar. Paulo usa um artifício literário no texto para mostrar, tanto nas suas palavras, que ele está dizendo que Cristo é o mais importante, quanto também ele mostra na estrutura do texto que ele centraliza o evangelho de Cristo e o próprio Cristo no centro de tudo. Olha só, lê comigo o versículo 24, diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? A igreja. Agora desce para o versículo 29, olha o que Paulo diz, para isso é que também me faço o quê? Afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora vai para o versículo 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Agora vai para o versículo 26, o mistério que estivera oculto, e o versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória.
quando Paulo escreve esse texto, ele usa um recurso literário para mostrar para a gente a perspectiva que ele tem sobre o ministério. Então, como que Paulo escreve? Ele fala sobre sofrimento, ministério, mensagem. Aí ele vai falar mensagem, ministério, sofrimento. Paulo, propositalmente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao escrever esse texto, ele coloca assim: aqui está o meu sofrimento, aqui está o ministério e aqui está a mensagem. Aqui está a mensagem, aqui está o ministério e aqui está o sofrimento. Paulo, propositalmente nessa estrutura, coloca a centralidade, o centro de tudo, a mensagem. Aquilo que rege o seu ministério é a própria mensagem, então posteriormente é o quê? O ministério. E por último, de forma periférica, ele coloca o seu sofrimento, o seu desgaste, o seu cansaço com relação ao serviço na igreja e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, tanto na sua explicação, quanto na construção desse texto, mostra que ele é periférico no cenário da pregação do Evangelho. Que o centro de tudo é a mensagem, que rege o seu ministério e que impacta o modo como ele se enxerga. E isso é interessante porque isso está diretamente relacionado à nossa própria vida. A grande pergunta que nós podemos fazer ao nosso coração é: qual é o ambiente que nós queremos servir a Cristo Jesus? Qual é a forma, qual é o contexto que nós queremos servir a Deus? É claro, talvez alguns de nós pensemos assim: olha, quando eu me aposentar, aí eu vou dar o meu tempo para a igreja do Senhor, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou me dedicar ali. Ou então, alguns de nós podemos pensar assim: não, eu quero um ambiente de serviço sem conflito, sem questões que tragam discussões ou resolução de conflito. Nós estudamos muito isso lá, sobre casais. Então, muitas vezes, nós escolhemos o ambiente que nós queremos servir a Deus, olhando para o nosso próprio coração, para aquilo que é benéfico para nós. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo se subjugando e se submetendo a um ambiente de serviço que não é escolhido por ele, mas que é dirigido pela mensagem do Senhor Jesus Cristo. A motivação dele é que Cristo seja conhecido, é que a igreja seja impactada, e ele se coloca lá no final, porque ele não é o mais importante. Assim como nós não somos os mais importantes. A centralidade da igreja, a centralidade do serviço, não é o quanto nós podemos fazer, mas é o quanto Cristo pode fazer por nós, ou através de nós. E Paulo, nessa estrutura, ele deixa muito claro isso, em dizer: eu estou no final. Não é sobre mim, não é sobre o meu sofrimento, não é sobre o ambiente que eu escolho, é sobre o Cristo ser glorificado e ele dirigir aquilo que eu entendo sobre o ministério. E Paulo vai nos ensinar aqui, então, que a supremacia de Cristo é a centralidade do que ele fazia. Nosso catecismo diz que nós vivemos, e o fim principal do homem é o quê? A glória de Deus. E às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós escolhemos o ambiente que queremos servir, a quem queremos servir, do modo que queremos servir, sem levar em consideração que o serviço e a dedicação ao reino e a pregação do evangelho vem por direcionamento do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele mostra para a gente como isso impacta a vida dele, nos dando basicamente 3 lições sobre a supremacia de Cristo guia o ministério de Paulo. Primeiro, essa supremacia guia e, na verdade, faz com que Paulo enxergue corretamente o sofrimento. Então, isso mostra para a gente aqui que essa supremacia de Cristo guiando o ministério de Paulo, mostra para a gente a visão que Paulo tinha do sofrimento e da experiência da dor humana. O versículo 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus o quê? Sofrimento. Parece antagônico isso, Eu me alegro. O regozijar aqui não é simplesmente ter uma alegria superficial.
O apóstolo Paulo, ele sentia, eu não vou dizer prazer, porque Paulo não era alguém que gostava de sofrer, assim como eu e você também, nós não gostamos. Mas Paulo era contente, num modo sobrenatural, pela participação dele no próprio sofrimento de Cristo. O próprio apóstolo Paulo escreve o seguinte: a nós foi dada a graça não só de crer em Cristo Jesus, mas também de padecer, de sofrer. Então o apóstolo Paulo enxerga o propósito no sofrimento. O alvo do propósito no sofrimento é para atingir a missão do corpo de Cristo. É isso que Paulo está vendo aqui. Ele se alegra no sofrimento. Inclusive, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Isso mostra para a gente o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Cristo, que era motivado pelo próprio Jesus, a ponto dele se desgastar pela igreja, dizendo: eu me afadigo, eu me desgasto, eu sofro, eu estou cansado. A palavra afadigar aqui é quase chegar a uma ideia de martírio. Eu sou martirizado por causa da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então note que a supremacia de Paulo, de Cristo, impacta a visão que Paulo tem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele se desgastava pela igreja. Ele amava a igreja do Senhor, e muitas vezes Paulo coloca isso, inclusive a sua própria vida. Então essa dinâmica de sofrimento, ministério, né, e mensagem, Paulo fala sobre completar aqui também no sentido, né, de que Cristo sofreu na cruz, e Paulo continua se desgastando, não no sofrimento parecido com Cristo, obviamente sacrificial no sentido redentivo, mas ele fala assim: eu continuo, eu completo as aflições de Cristo. Não é a ideia de que a aflição de Cristo é insuficiente. Mas a visão que Paulo tem aqui é que é necessário, ou é dado a ele também essa graça de sofrer por causa da pregação do evangelho em favor de pessoas que estão vivendo perdidas. E isso é uma motivação para o nosso coração, em várias áreas. Primeiro, como nós nos relacionamos com os perdidos. Segundo, como nós nos relacionamos com a igreja de Cristo. Como nós demonstramos amor, como nós servimos, como nós dedicamos o nosso tempo. Isso faz a gente pensar, inclusive, no modo como nós olhamos para a nossa vida. Porque nós somos assim. É o sonho de todo brasileiro. Eu quero me formar, estudar, me formar, comprar minha casa, casar, viver bem minha vida. Não é assim? E não há um erro pecaminoso nisso. Mas acontece que muito do que nós desejamos hoje, que até são coisas boas, se tornam ídolos no nosso coração, a ponto de negligenciarmos a obra de Deus em favor da construção do nosso reino, em favor do nosso conforto, em favor da nossa vida. Eu não sei como é aqui em Fortaleza, mas em São Paulo e também em Brasília, quando chega a época, por exemplo, de fazer vestibular, né? O jovem não vem mais para a igreja, porque ele está estudando para o vestibular, como aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele. Ou então, né, em todas as outras áreas da nossa vida, como nós comparamos e enxergamos o fato de que o quanto a igreja e a obra de Cristo impacta e ocupa a nossa vida. Então Paulo está se colocando na parte periférica da mensagem, dizendo: eu não sou o mais importante. Isso também motiva o modo como nós servimos a igreja de Cristo, no fato de que eu não estou servindo para ser reconhecido. Eu estou servindo para que Cristo seja reconhecido. Ainda que haja um conflito, um problema nesse serviço que nós vivemos juntos como igreja temos, ainda assim eu continuo a prática do serviço, porque o Senhor é o mais importante. Então Paulo se coloca no lugar adequado com relação a Cristo e a sua mensagem. Ele coloca-se de modo periférico. Ele está aquém, ele está bem longe, mostrando Cristo é o centro de todas as coisas. E a grande questão da nossa vida aqui é perguntar-se o quanto que também isso impacta o nosso coração. Como nós nos enxergamos no ministério, na igreja, no serviço a outras pessoas. O quanto nós nos desgastamos amorosamente para ver Cristo sendo pregado fora e dentro da igreja
próprio Senhor Jesus. O quanto nós talvez nos damos a grande importância daquilo que fazemos e do nosso próprio serviço, ao invés de direcionarmos a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo escreve a Filemão, ele diz uma coisa muito impactante. Ele diz a respeito de Onésimo: ele era inútil, agora ele se tornou útil. Nós só somos úteis no reino de Deus por causa de Cristo Jesus. O mérito não é nosso, o mérito não é da igreja, o mérito é do nosso Senhor Jesus Cristo. E pessoas envolvidas, cuidando umas das outras, servindo com amor, se colocando no lugar adequado, que é o lugar periférico, né, com relação à mensagem, ao ministério, isso faz com que a nossa vida se direcione ao serviço amoroso e que glorifique o nome do nosso Senhor. Além disso, a supremacia de Cristo também guia a visão de Paulo sobre a sua missão, a sua mordomia. Olha o versículo 25. Do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. E aí o versículo 28 ele fala: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo sofria porque ele tinha uma missão. E qual era a missão de Paulo? Anunciar a palavra de Deus. A missão foi dada, Paulo reconhece, pelo próprio Deus. No verso 28, Paulo enfatiza uma coisa interessante. Ele fala todo. Olha só o texto, mais uma vez. O qual nós anunciamos advertindo o quê? Todo homem. Depois ele fala com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A centralidade de Cristo motiva o coração de Paulo a caminhar num serviço que tem alvo, que tem objetivo, que tem um lugar a se chegar. E note que a ideia, quando Paulo enfatiza sempre a palavra todo, traz a ideia da universalidade da missão da pregação do evangelho, o qual todo homem deve ouvir, todos devem receber a palavra e Deus soberanamente vai salvar aqueles que são seus. Agora note uma coisa interessante, Paulo diz que o seu ensino é advertindo. A palavra advertir aqui significa noutetia, que é aconselhamento, que é aconselhar. Paulo está dizendo que a supremacia de Cristo molda o modo que ele tanto serve, se vendo, né, com relação àquilo, primeiro item que nós estudamos, mas também motiva o modo que ele serve as pessoas. E ele diz aqui que ele ensina, ou com todo ensino, advertindo. Paulo mostra para a gente aqui que parte do ministério que ele teve é aconselhar pessoas. Lembra lá em Atos, quando Paulo se despede dos irmãos de Éfeso, ele fala assim: eu não vos deixei de anunciar a palavra, anunciei todo o desígnio de Deus. Ele fala de um a um e de casa em casa. Lembram disso? O apóstolo Paulo era inclinado a cuidar de pessoas por causa da supremacia de Cristo. Paulo aconselhava pessoas. E essa ideia de como nós servimos a Deus, como somos usados pelo Senhor para trabalhar uns com os outros em mutualidade cristã. Paulo também fala sobre ensinar. Paulo fala de um aspecto importante da sua missão, que é ensinar a palavra, trazer uma boa teologia, doutrina, conhecimento para aquelas pessoas. A centralidade da vida de Cristo faz com que nós tenhamos a inclinação de aprender cada vez mais sobre o próprio Cristo. Inclusive Paulo, em Colossenses, quando ele adverte os colossenses no capítulo 2, ele basicamente fala assim: eu quero que vocês conheçam a Cristo para conhecer mais a Cristo. Aí você fala assim, mas é claro que se eu conhecer a Cristo, eu vou conhecer mais a Cristo. Mas Paulo está dizendo que ele quer que aqueles irmãos tenham pleno conhecimento para que eles experimentem quem verdadeiramente Cristo é. Nós chamamos isso de experimentar Cristo, a sua obra, porque Paulo fala que ele está unido a nós, nós podemos experimentar o Senhor. Paulo também diz que aqueles irmãos deveriam ter, ou que ele fazia isso com toda sabedoria. E é interessante que sabedoria, na carta aos Colossenses, não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento que vem do próprio Deus e que impacta a nossa vida. Paulo está dizendo aqui que ele prega o evangelho
para que ele possa ensinar pessoas, admoestar pessoas e trazer a sabedoria de Deus. O que significa isso? Uma vida em todas as áreas: casamento, solteirice, criação de filhos, trabalho, estudo, educação, relacionamentos interpessoais, pessoais, relacionamentos diversos. É ter a sabedoria de Deus para que nós possamos lidar com esse mundo caído e viver de um modo que honre e glorifique o nome do Senhor. E qual é o propósito que Paulo faz isso? Ele diz assim: ele se esforça porque a missão dele é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Isso deve ser uma motivação para o nosso coração. A vivência do corpo de Cristo, o modo como nós servimos uns aos outros e que nós caminhamos em graça, é nada menos do que olhar para a vida dos nossos irmãos e vê-los perfeitos, maduros em Cristo Jesus. Paulo fala que a sua missão é essa, e quando nós servimos muitas vezes a igreja por motivos egoístas, não é Cristo que é formado, mas às vezes outras coisas estão ali, motivando os nossos corações, e não ver Cristo sendo moldado na vida desses irmãos, porque a nossa vida serve uma missão muito maior, que é exatamente crescer a imagem de Cristo. E por fim, a supremacia de Cristo guia o ministério de Paulo, e Paulo aqui tem a visão da mensagem, que é o ponto central do texto. Olha o versículo 26, o mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E aí Paulo diz, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A mensagem é a chamada de ministério, quer dizer, a centralidade do ministério de Paulo. E aqui Paulo diz que algo foi manifestado. E o que foi manifestado? O evangelho aos gentios e a todos. Cristo sendo pregado, Cristo sendo ensinado. E o texto diz que Deus quis se dar a conhecer a eles. Deus revelou a si mesmo. A mensagem é revelada pelo próprio Deus a nós, como a centralidade daquilo que Ele deseja. Então, nós chegamos aqui ao ápice da mensagem, que é o próprio Cristo Jesus. E Paulo fala duas coisas importantes. Primeiro, ele é suficiente. Paulo está combatendo o ensino herético, dizendo que Cristo não é suficiente para a vida daquelas pessoas e para a nossa vida. E Paulo está dizendo, Cristo é suficiente. Paulo olha para a mensagem e diz, enquanto eu estou de modo periférico, enquanto eu sirvo a Deus, a mensagem é a coisa principal, é a centralidade. Cristo é suficiente. Paulo apresenta Cristo como a única resposta para a condição do coração do homem, para a nossa vida. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a sensibilidade ou o discernimento do que Cristo é em nós, do que o Senhor fez por nós. Não que nós nos esquecemos do sacrifício dele na cruz, mas às vezes nós buscamos recursos muito mais deste mundo, daqui, das nossas questões, do que do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos riquezas incalculáveis, para viver uma vida, o qual o próprio Cristo disse lá no Evangelho, eu vim para que vocês tenham vida, e vida o quê? Em abundância. Não é a vida material, mas é a vida de um relacionamento profundo com Ele. Muitas vezes somos derrotados em nossos pecados, ciclos pecaminosos, problemas relacionais, problemas nas nossas famílias, problemas no trabalho. Vivemos ciclos constantes, muitas vezes, de não viver, e às vezes até duvidando, da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. O que falta muitas vezes a nós não é Cristo, mas é experimentarmos aquilo que temos em Cristo Jesus. Deus nos chamou, e Paulo centraliza isso, para olhar e viver uma vida de santificação,
e receber os benefícios daquilo que o nosso Senhor fez na cruz. E Paulo também mostra que, além dele ser a centralidade dessa esperança, Paulo mostra que ele é a verdadeira esperança, porque Paulo fala assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Porque se eu centralizo as minhas dores e o meu sofrimento, ou se eu até faço o meu ministério como pastor o centro da minha vida, eu perco a esperança real. E a esperança real não é eu estar bem. A esperança real não é eu ter um lugar para servir. A esperança real é ter Cristo Jesus. Porque é dele que emana tudo aquilo que eu preciso, inclusive para avaliar a minha vida. A minha esperança real não é ter bens aqui, apesar de que Deus nos permite ter. Mas a minha esperança, e a esperança de todos nós, é Cristo Jesus. E quando nós tiramos nossos olhos de lá, nós enfrentamos ansiedades, problemas, dores, insatisfações constantes, por causa de um coração que está buscando em coisas periféricas e secundárias aquilo que só Cristo pode nos dar, como centro da mensagem. A centralidade da mensagem está em Cristo. Ele tem tudo o que precisamos para essa vida e para aquilo que está por vir. Ele é a esperança real para o nosso coração, tanto na mensagem que nós vivemos aqui, quanto na mensagem que nós pregamos. Nós não precisamos inventar uma mensagem, porque nós já temos, dado pelo próprio Deus, apontado pelo próprio Deus, que é Cristo Jesus. A mensagem é o que condiciona a missão, é o que dá sentido ao sofrimento e é o que traz verdadeira esperança para a nossa vida. O quanto, a mensagem de Cristo ocupa a sua vida e a minha vida. O quanto a mensagem de Cristo condiciona a sua missão e molda o modo como você enxerga o sofrimento que você vive, o serviço que você presta à sua igreja, o serviço que você presta na sua família. O quanto a centralidade de Cristo impacta o seu dia a dia. E é assim que nós devemos viver, assim como Paulo tem nos mostrado. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o sofrimento de Paulo aponta para o próprio sofrimento de Cristo quando nós lemos esse texto. Ele tinha tudo, mas por causa da mensagem e da missão, o próprio Cristo deixa por determinado momento a sua glória para sofrer como um homem nesse mundo. Então Paulo, além de apontar para Cristo, ele mostra também que, na verdade, o seu sofrimento não é o mais importante, mas é aquele que sofreu na cruz do Calvário. A mensagem sobre a pessoa de Cristo é suficiente para produzir em nós uma boa interpretação da nossa vida aqui, do modo como nós devemos servir a Deus e, principalmente, de uma esperança em um mundo quebrado. A esperança do cristão não é que coisas melhorem. A esperança do cristão é o que Cristo prometeu para nós: novos céus e nova terra. E enquanto nós vivermos aqui, irmãos, viveremos com o nosso pecado, com a queda, com esse mundo quebrado. E se nós centralizarmos Cristo, assim como Paulo nos ensina, então o nosso coração andará esperançoso, porque quando fazemos isso, entendemos Cristo em nós. Isso é verdadeiramente a esperança da glória, tanto no meu serviço, no meu sofrimento, quanto no modo que eu vou viver a minha fé nesse mundo quebrado. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Que nada tome o lugar de Cristo na nossa vida, que nada tome o lugar da mensagem, nem mesmo nós. E que nós enxerguemos continuamente que o mais importante de tudo, aquilo que fazemos na igreja e aquilo que fazemos para fora, não é nós, não é sobre nós, mas é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.